Olá, alunos do 8º ano. Ao longo desta unidade a gente está falando sobre as regras de convivência, sobre as normas de conduta, né? O que organiza a vida social do ser humano, né? Essa interação entre os indivíduos, entre diferentes microcosmos, entre diferentes pessoas, né? E como deve ser organizada essa questão do meio social, para que o ser humano viva bem no grupo, né? Nesse meio social. Com base nisto, na aula passada, se no bimestre passado a gente trabalhou as questões inerentes à essência, né, do ser humano, da construção do ser humano, da personalidade, neste bimestre a gente está falando sobre a interação no meio social, a vida social, né, a interação entre os indivíduos. Com base nisso, na aula passada a gente trabalhou o texto Regras para Quê? E nesta aula a gente vai trabalhar o texto da página 11, Olhar de Filósofo, que vai falar sobre as ideias de Immanuel Kant. Kant acreditava que a vida social não deveria ser apenas organizada pelas regras. Então ele dizia que o que ele desejava é que as pessoas agissem de forma correta, com base no dever, e não por medo da punição ou da sanção no meio social. Por exemplo, quando eu falo sanção ou punição, eu estou falando da legislação. Existe um conjunto de leis, né? As legislações que existem no mundo, né? Em diferentes países. Então, por exemplo, a gente tem o Código Penal, a gente tem a Constituição Federal, a Constituição Brasileira, né, de 88, e lá determina determinados parâmetros para a gente seguir, né? Se eu descumprir alguma lei, eu posso ser punido, eu posso ser preso, eu posso sofrer alguma sanção ou multa, por exemplo. Então, Immanuel Kant fala que eu não devo seguir o que é correto apenas com base na questão da punição, na obrigação, né? Na obrigação no sentido de seguir apenas uma regra por meio da punição, né? Ele diz que o que é certo deve ser seguido independente do que aconteça. Mesmo que você saiba que você não vai ser punido, mas o que é moralmente correto, você deve seguir. Então ele fala sobre isso. Existe uma moral universal. Segundo Immanuel Kant, o que é certo em qualquer lugar. É universal. Por exemplo, se eu matar alguém é algo que vai fazer mal a alguém. Tipo, eu vou tirar a vida de uma pessoa. Então, eu não devo fazer aquilo não por causa de uma lei. Não devo fazer isso porque aquilo não é moralmente correto. Então, Immanuel Kant fala sobre isso. Esse princípio que ele determinou foi descrito também com universalidade moral, viu? Universalidade moral, no sentido que a moral é universal. E existem, ele descreveu esse conceito com base nos imperativos categóricos. O que é um imperativo categórico? É algo que eu não devo fazer. É algo que é categórico no sentido de que é certo e não é mutável. Não pode ser mudado. Um imperativo já está dizendo. É um comando que você deve seguir aquilo ali com base no que é correto. Então, eu sei que matar é errado. Então, isso é um imperativo categórico. Não posso fazer isso. Com base na moral. Então, a gente tem que seguir, segundo Immanuel Kant, a gente tem que seguir não com base nas regras. A vida social não deve ser organizada apenas com base nas regras. Deve ser seguido com base nos princípios morais, no dever de fazer o correto. Então, o que significa o dever? Significa fazer o que sabemos que é racionalmente correto, que é certo, né? A gente pensa racionalmente sobre algo que é correto e a gente não deve fazer o que é errado. Então, esse é universal, segundo Kant. Eu não vou, por exemplo, seguir esses princípios morais, segundo Immanuel Kant, esses imperativos categóricos, essa moral universal deve se basear no sentido do que é correto, e eu não posso buscar os privilégios e ao mesmo recompensas, né, com base
com base no que eu faço, né? Eu tenho que seguir o que é correto, independente do que aconteça. Mesmo sabendo que eu não vou ser punido. Então, por exemplo, se um comerciante... Vou dar um exemplo que eu gosto muito mais de dar exemplos no sentido que é mais prático de vocês compreenderem. Um comerciante, quando ele vende uma mercadoria, ou quando ele está comercializando alguma coisa, ele sabe que aquele produto está vencido, ele tira da prateleira, para não vender um produto vencido, para ele não ter problema. O cliente não voltar reclamando ou ele sofrer uma punição, porque ele está vendendo um produto vencido, velho, né? Então, ele fez o que é correto, mas não foi com base no dever, na obrigação de fazer o que é correto. Ele não seguiu o que é correto com base no princípio da universabilidade moral, nem dos imperativos categóricos. Ele seguiu ele fez o que é correto com base nas leis e com medo da punição, né? Então, ele fez o que é correto com base em motivos errados. Ele deve fazer isso porque é o correto a se fazer, segundo Immanuel Kant, que é moralmente correto, que é racionalmente, fazer o que é racionalmente certo. Então ele deve seguir fazer ele tirar aquele produto aquela mercadoria de circulação, porque ele sabe que é correto, que eu não vou vender uma comida que está com problema, um produto que vai fazer mal a terceiros, não com medo da punição. Ele deve fazer porque ele sabe que é correto, o que é justo, o que é certo. Então é basicamente isso. Olha aqui o que é que Immanuel Kant fala. Na página 11 tem a imagenzinha, como vocês já sabem, né, do filósofo, a caricatura, né? Está dizendo, agir moralmente é mais do que seguir regras, é agir voluntariamente conforme o dever. Então é algo voluntário, o dever deve ser voluntário. Não deve ser com medo da punição. Você deve fazer o que é correto com base na sua consciência. Eu sei que aquilo é errado, eu não vou fazer. Mesmo sabendo que eu posso ter algum benefício. Mesmo que eu sei que eu não vou, saiba que eu não vou ser punido, mas eu vou fazer o que é correto. Vou fazer o que é correto. Então é basicamente isso. Um autor que destoa desse pensamento, um autor do século XIX, que é o autor Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche ele fala ele fala que a moral é algo particular de cada um, né? Não existe essa moral universal. Cada pessoa tem seu pensamento, tem sua forma de agir. Então, cada cultura, cada pessoa vai ter sua moral. Então, ele vai de encontro oposto ao pensamento de Immanuel Kant. Então, são dois opostos. No ano que vem, vocês vão trabalhar, vai ter um capítulo no segundo bimestre, vai ter um texto falando sobre Immanuel Kant e sobre Nietzsche, falando sobre essas duas diferenças entre esses pensamentos, né? A questão das morais. A moral para Kant é de um jeito, que é universal, segundo ele, né? A moral é universal, deve seguir o que é correto, independente do que aconteça. E Friedrich Nietzsche já pensa diferente. Existem diversas morais. Então é basicamente isso da aula. Desculpe que às vezes eu acabo sendo redundante, às vezes me repito demais. Já estou sendo redundante aqui, né? Falando isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.